Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do Fotografando Cracks. Eu sou o Ricardo Nogueira, fotógrafo de futebol há mais de 20 anos e durante todo esse período da minha carreira já tive a oportunidade de fotografar 4 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, 3 finais de Champions League e também de produzir conteúdo para alguns jogadores renomados aí do futebol mundial, como Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Marcelo, Casemiro, Ter Stegen, Tchouaméni, Marquinhos, Jude Bellingham, entre outros. E agora ao longo dessas 3 aulas vou te mostrar o caminho para você se tornar um fotógrafo jogador de futebol. Mesmo que você não saiba vender o seu trabalho, mesmo que você não saiba como abordar um jogador de futebol para fazer essa venda, e mesmo que você nunca tenha trabalhado com um jogador ou fotografado um jogador de futebol até hoje. Se você já sabe fotografar e quer se tornar um fotógrafo especializado em fotografia de futebol, eu acredito de verdade que você está dando o primeiro passo para atingir resultados como esses aqui. Meu nome é Ricardo Marchetti, sou fotógrafo desde 2015. Conheci o Ricardo Nogueira através de um professor de fotografia e depois fui para as redes sociais para conferir o material do Nogueira. Minha decisão para fazer o curso do Nogueira foi principalmente baseada em função do método de vendas e da abordagem aos jogadores. Eu antes tinha uma fotografia mais voltada para o jogo, para a disputa de lances, para o esporte, de uma maneira mais generalizada. Hoje eu mudei um pouco essa percepção, estou mais focado no atleta. A minha relação assim com o atleta, né, e com a forma como eu faço a fotografia, as negociações mudou bastante. Tenho mais autoconfiança no material que eu entrego e principalmente mais autoconfiança para os valores que eu cobro. Tendo em torno de 4 a 5 atletas por partida, e com o método eu consegui basicamente dobrar o valor que eu cobrava por foto. E além do meu xará, esse aqui é o Edson. Conseguiu o credenciamento e o primeiro jogo já foi na Supercopa. O Henrique mandou essas fotaças para comemorar a primeira cobertura com o atleta. O Hugo foi aplicar o método para fazer o portfólio e saiu com o cliente conquistado. E esse fotão do nosso amigo João Bravo no jogo do Barça, que isso. O Xande já botou o clique para viralizar. Não é para menos, né? Ó o clique. Como você vai alcançar resultados como esse? Bom, eu vou te mostrar tudo ao longo dessas aulas e nada melhor do que começar do começo. Eu quero te contar de onde veio o método que essas pessoas aplicaram para conseguir esses resultados, para fechar esses contratos e se profissionalizar como fotógrafos de jogadores de futebol. Eu sempre fui um apaixonado por futebol, joguei bola desde os meus 6 anos, jogava futebol de salão, joguei até os 17, mas não consegui ser um jogador de futebol profissional. Era o meu sonho, meu grande sonho era poder ser um jogador de futebol. Não aconteceu e quando eu optei pela faculdade de jornalismo, no último ano a gente teve a disciplina de fotografia. Foi ali que eu comecei, só com quase 20 anos eu comecei a me interessar por fotografia. Meio sem querer ou meio de propósito, eu me lembro bem que a gente tinha um jornal na faculdade e eu, por ser uma pessoa um pouco mais tímida e tal, esse jornal tinha que ter repórteres, fotógrafos, e eu pensei, bom, fotógrafo tem que falar com ninguém, só fotografar. Não tinha conhecimento algum de fotografia e não era uma pessoa que gostava de fotografia. Enfim, comecei a fotografar no último ano da faculdade. E logo no começo, quando eu peguei a primeira câmera ali da faculdade, a câmera bem das antigas, a câmera com negativo, totalmente manual, comecei a pensar, bom, será que dentro da fotografia conseguiria ser um fotógrafo de futebol e mais ou menos conseguir alcançar o meu sonho? Tudo bem, ia estar jogando bola e tal, mas ia estar dentro do gramado, dentro de um jogo oficial. Era um pensamento que aos poucos foi virando um sonho e depois acabou virando uma meta. Outra coisa que eu sempre pensei é que depois de começar a investigar a história dos fotógrafos de futebol, a vida dos fotógrafos de futebol, é que esses caras viajavam muito, né? Será que consegui conhecer o mundo através da fotografia de futebol? Também era um pensamento, mas nada que fosse uma meta a ser cumprida. Era um pensamento que depois começou a ser um sonho, depois começou sim, realmente, a ser uma meta que eu criei pra minha vida. Depois da faculdade, eu consegui meu primeiro estágio no jornal em Santos, chamado Diário do Litoral, que era aí durante alguns meses. Depois de sair do Diário do Litoral, eu comecei a colaborar com a agência Futura Press. Funciona como as agências funcionam hoje em dia. Eu ia fazer as pautas para a agência, colocava o material no site deles para tentar alguma venda. Logo as primeiras pautas que eu fiz por interesse da agência era futebol. Então eu cobri os treinos do Santos. Cobri muitos treinos do Santos e aí foi uma oportunidade que eu tive de praticar fotografia de futebol. E depois de um tempo conseguia
famosa carteirinha da Arfoc, e assim consegui cobrir os jogos do Santos, mas cobri treinos quase durante um ano, mais ou menos, até conseguir estar num campo realmente para fotografar um jogo oficial. Nesse envolvimento com o futebol, cobrir treino, eu comecei a ter um sonho na minha cabeça que era de cobrir uma Copa do Mundo. Eu fantasiava em cobrir uma Copa do Mundo, mas não sabia o que eu precisava fazer para realmente estar num campeonato desse tamanho. O que eu tinha na minha cabeça é que a agência não seria para sempre, seria uma escadinha para eu chegar na minha meta, que era talvez fotografar uma Copa do Mundo. E para isso eu precisaria estar num jornal grande, esses jornais que enviam profissionais para eventos desse tamanho como uma Copa do Mundo. Na época eu morava com meus pais ainda, e eles assinavam a Folha de São Paulo, eu recebia o Jornal do Dia, via as imagens, via as fotografias da Folha e não entendia o porquê aquelas imagens me chamavam tanto a atenção. Eram imagens diferentes das que eu via nos outros jornais. Eu tentava entender como aqueles fotógrafos faziam aquilo. Na verdade, aqueles caras começaram a virar os meus ídolos. Eu tinha os meus ídolos no futebol e tinha agora meus ídolos como fotógrafos, que eram os fotógrafos da Folha de São Paulo. Então, fotografar na Folha de São Paulo, fazer parte da equipe da Folha de São Paulo, se tornou um outro sonho e se tornou uma meta. Continuava colaborando com a Folha de São Paulo e eventualmente conseguia emplacar uma foto ou outra no jornal, no treino do Santos, por exemplo, ou eventualmente num jogo quando a Folha não mandava um fotógrafo de São Paulo para Santos. E era assim que eu alimentava o meu sonho de um dia trabalhar lá. Mas eu sabia que através da agência isso não aconteceria. Eu teria que apresentar meu material lá e pedir uma chance de ter um contato, de fazer uma entrevista, de mostrar o meu portfólio. E era isso que ficava na minha cabeça. Mas umas coisas não são sempre como a gente quer. Com 24, 25 anos, eu já namorava a Vanessa há algum tempo e a gente decidiu se casar. Eu sabia que na Futura Press, vendendo fotos pela agência, eu não tinha uma renda que eu podia contar com ela fixa todo mês. E nesse exato momento, nessa época da minha vida, surgiu a proposta de trabalhar um jornal em Santos, que era o maior jornal de Santos, que é o maior jornal de Santos até hoje, que é a Tribuna de Santos. Eles fizeram um convite e na Futura Press eu tava conseguindo subir assim e fazer jogos importantes. Cheguei a fazer a final da Libertadores em 2003, fiz um jogo do Brasil que teve das eliminatórias em 2004, mas eu sentia a necessidade de ter uma renda fixa, de ter um trabalho CLT que me pagasse todo final de mês. Então eu decidi sair da Futura, optei pela Tribuna, comecei no jornal, na Tribuna de Santos, no ano de 2005, que foi o ano que eu me casei. Eu, na verdade, sempre fui um freelancer, eu sempre gostei de cuidar das minhas próprias pautas, dos meus próprios interesses. E era difícil para mim trabalhar como CLT num jornal, e também era um jornal regional. E meu intuito sempre foi, como eu falei anteriormente, de ir para São Paulo. Então no final de 2005 eu acabei pedindo demissão, voltei a ser freelancer e a ideia era que eu já tinha anteriormente, chegar a trabalhar na Folha de São Paulo para buscar essa meta que era chegar à Copa do Mundo. É um momento interessante porque eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui a aula também passam por isso. Qual que é o momento de você desistir da CLT, do seu salário fixo, e tentar arriscar para realizar um sonho ou para ir em busca de uma meta que você tem. Isso aconteceu comigo nessa época e acho que acontece com muita gente também. Para alcançar essa estabilidade que eu tenho hoje com o meu trabalho, às vezes a gente tem que optar por decisões difíceis e essa foi uma delas que aconteceu comigo na minha carreira. Enfim, saí da Tribuna, comecei a freelar de novo, fazia trabalhos freelancers para alguns jornais, como o Diário de São Paulo, e voltei a ser um fotógrafo de agência, enviava meu material para Gazeta Press e também para Folha Press. Mas, todo dia, eu lembro bem que era o ano de 2006, era o ano de Copa do Mundo, eu ligava todo dia na Folha de São Paulo e pedia uma oportunidade para entregar meu portfólio lá. Enfim, depois de muitas ligações, quase um ano tentando uma vaguinha na Folha de São Paulo, no final de 2006 eu consegui ser chamado para fazer um freelancer e, bom, fiz uma pauta, fiz outra, o jornal foi gostando e um belo dia pediu para eu ser um fotógrafo fixo, um freelancer fixo do jornal. E foi o que eu fiz durante, na verdade, freelancer durante um ano e pouco. Depois eu fui contratado pela Folha. Lá foram 7 anos de Folha de São Paulo. Dentro da Folha, nesses 7 anos, consegui, como eu falei para vocês anteriormente, realizar meu sonho. Fotografei a minha primeira Copa do Mundo em 2010, na África do Sul. E foi assim, realmente foi a realização de um sonho. Eu me lembro até hoje, o primeiro jogo que eu fui fazer, que era a estreia, o primeiro jogo da Copa, África do Sul contra o México. E nessa ocasião a gente, para chegar no estádio, os fotógrafos passavam por baixo de um túnel, como se fosse um atleta entrando em campo, sabe? E eu me lembrei do meu sonho de ser jogador de futebol e estar realizando o sonho de estar numa Copa do Mundo. Foi uma das poucas vezes que eu me emocionei num jogo de futebol, engoli seco, fiquei com o olho lacrimejado, mas entrei no campo, fiz meu trabalho, enfim, consegui realizar meu sonho de fotografar minha primeira Copa do Mundo. Bom, 7 anos depois de Folha de São Paulo, chegou um momento que eu achava que era a época de sair do jornal, as coberturas já não me satisfaziam tanto, a gente não fazia mais tantas viagens internacionais, não cobria os grandes eventos por conta dessa grave crise que o fotojornalismo já começava naquela época. Meu pensamento foi, bom, 7 anos de Folha de São Paulo, super conhecido, meu trabalho visto nacionalmente, eu vou pedir demissão aqui e vou diretamente para uma agência internacional. Esse período de Folha se tornou uma meta, se tornou um pequeno sonho,
sair da Folha e ir para uma agência internacional. E eu achava que esse era o momento. Meio de 2013, já tinha feito uma Copa, duas Copas das Confederações. Eu saí da Folha daqui direto para uma agência internacional. Bom, eu saí da Folha e nada disso aconteceu. Ninguém me contratou, ninguém se interessou pelo meu trabalho. Eu tentei encontrar uma vaga em várias agências internacionais. Isso nunca ocorreu. Eu precisava pagar minhas contas e comecei a trabalhar de alguma maneira. E essa maneira que eu encontrei de trabalhar foi através de contatos com outros tipos de agências que me passavam serviços, por exemplo, para fotografar algum evento institucional, alguma reunião de executivos. Fiz muitos retratos de executivos e o dinheiro até que não era ruim, não era uma boa grana, mas eu odiava fazer aquilo, não gostava de estar ali, eu sentia que não era aquilo que eu gostaria de fazer para a sequência da minha carreira. Eu fotografava executivos, reuniões, fazia diversos tipos de pautas não tinham nada a ver com futebol. Quando eu conseguia fazer futebol, a minha sensação é que eu estava pagando para trabalhar. Fotografava futebol para as agências, as vendas eram muito poucas e quase nunca eu conseguia um trabalho em um jogo de futebol que me pagassem antes. Eu me sentia muito desvalorizado nessa época. Você imagina, eu vinha da Folha, trabalhei lá durante anos, cobri Copa do Mundo, enviar o material para uma agência, para essa agência vender e me dar metade do valor que ela arrecadou. Vendia uma foto por R$30 e me devolvia R$15 de um jogo que eu tinha que sair de Santos, ir para São Paulo, mesmo em Santos, gastar 3, 4 horas para fazer um bom trabalho e ganhar um dinheiro que para mim não estava me ajudando em nada. E pouco a pouco foi caindo minha ficha. Eu não era mais um fotógrafo de futebol, fazia outras coisas. E aquele cara que começou lá depois da faculdade e tinha um sonho de fotografar uma Copa do Mundo, mesmo que possa realizar esse sonho, eu queria continuar, eu queria fazer outros eventos. Nessa época eu já não me via mais como um fotógrafo de futebol. E os próprios trabalhos nas agências que passavam esses serviços institucionais também não estavam acontecendo mais como aconteciam no momento que eu saí do jornal. Então chegamos a uma conclusão, eu e minha esposa, eu meio que decidi que eu não ia mais viver da fotografia. A gente comprou uma franquia de lanchonete e é isso. Fotógrafo de Copa do Mundo, fotógrafo da Folha, fotógrafo que sempre teve um sonho de viver do futebol. A partir daquele momento ia virar um dono de lanchonete, nada contra, mas era que eu não imaginava que ia acontecer quando eu comecei minha carreira de fotógrafo de futebol. E mesmo afastado do futebol e com outras ideias para continuar a minha vida, eu ainda recebi o convite para fotografar a Copa de 2014 no Brasil. Foi uma baita Copa, consegui viajar o Brasil inteiro, cidades que eu imaginei que eu poderia conhecer, mas era sempre a mesma coisa. Ia fazer um grande evento durante um mês e depois voltava para a minha realidade, que era a escassez de serviços, ou quando pintava um serviço eu tinha que fazer algo que eu realmente não gostava. E finalmente no ano de 2016 eu fiz a Copa de 2014 para a revista Época. Em 2016 recebi o convite para fazer as Olimpíadas. Eu vim de 2 anos meio que parado no futebol, pintou essa oportunidade de fazer a Olimpíada, eu encarei como um baita serviço que eu sempre tive sonho de fazer, que era as Olimpíadas. Mas chegando ali, mesmo nesse período sem ter coberto grandes eventos ou sem estar no meio da fotografia de futebol, naquele quase um mês que eu fiquei no Rio de Janeiro, em contato com outros jornalistas, outros fotógrafos, gente do mundo inteiro, isso me despertou de novo o interesse de, poxa, eu gosto disso, é isso que eu nasci para fazer, eu quero seguir, quero tentar de novo ser um fotógrafo de futebol e estar presente nesses grandes eventos. Eu tinha começado a minha carreira há 14 anos e essa decisão de retomá-la depois desse tempo que eu fiquei meio que afastado não foi nada fácil. Então eu pensei, aqui no Brasil realmente não está rolando, não consigo ter oportunidades. Conversei de novo com a Vanessa, minha esposa. Falei, e se a gente tentar recomeçar essa carreira na Europa? Eu entrei em contato com várias agências da Europa, falei com alguns amigos aqui do Brasil para eles me apresentarem lá, alguns fotógrafos da France Press, Reuters, e combinei com eles se eles podiam me apresentar para os chefes deles da Europa, para marcar algumas reuniões, mostrar o portfólio. Enfim, eu fui para a Europa, fiquei lá durante um mês e não consegui fazer nenhuma reunião com nenhum desses caras. Então o plano de ir para a Europa e tentar uma vaga numa agência internacional realmente não estava rolando. Cheguei na minha última semana, eu aluguei um quarto em Barcelona e ficava em Barcelona tentando alguma oportunidade, mas paralelamente a isso eu me credenciei, pedi credenciamento para alguns jogos do Barcelona, já estava ali, tinha meu equipamento, falei, bom, caso não role nada, de uma agência querer me receber para ter uma conversa, ao menos vou fotografar o Messi, o Neymar, que era aquela época que o Barcelona estava com um baita time. Fiquei durante um mês, fiz alguns jogos, mandava esse material para a Folha Press para tentar fazer alguma venda. Na última semana que eu estava lá, um amigo meu de São Paulo mandou uma mensagem, vai ter um jogo Betis contra o Barcelona e o Petros, que é um jogador que estava aqui no Corinthians, esse meu amigo fotógrafo do Corinthians, falou, ele vai jogar e está precisando de um fotógrafo para esse jogo. Eu nunca tinha trabalhado com um atleta, não sabia como funcionava isso, mas comentei com ele que estava credenciado para essa partida e que eu estaria lá para fazer as fotos. Fui pro jogo, não combinei nada com
com o atleta, por exemplo, quanto que seria o meu trabalho, quanto valeria meu trabalho nesse jogo. Fiz as fotos dele, tive uma baita sorte, que uma foto muito boa dele com o Messi, e ao final do jogo o atleta me contactou, falou: "E aí, tudo bem? Como é que foi? Deu certo as fotos? Tem alguma coisa boa aí?" Eu falei pra ele: "Pô, tem alguma coisa boa aqui, tem um chapéu, parecia um chapéu que o Petros tinha dado no Messi." Falei: "Pô, tem um chapéu num tal de Messi, o que você acha?" Lógico que ele curtiu pra caramba, enviei as fotos, ele me perguntou quanto que seria esse serviço. Eu não fazia ideia de quanto seria esse serviço, eu tinha trabalhado para um jogador. E pensei no valor do aluguel do quarto que eu tinha pago, que eu teria que pagar esse mês que eu fiquei em Barcelona. Falei o valor, se eu não me engano, 250 euros. E ele, de bate-pronto, me pagou. E deu tudo certo. Depois dessa aventura na Europa, eu voltei ao Brasil. Tinha feito esse trabalho com um atleta, mas não sabia, nem pensava em seguir com isso. Recebi a ligação, na verdade recebi um e-mail de um colega que era fotógrafo no Rio. Estava iniciando na fotografia, na verdade ele trabalhava numa agência de marketing. E sentia a necessidade dentro da agência de ter material de jogadores de futebol. Eles tinham alguns clientes que eram jogadores e tinha essa escassez de fotos dos caras durante os jogos. Ele me contactou, falou que ele percebia isso, estava tendo uma ideia de fazer produção de conteúdo para esses jogadores, para suprir principalmente essa deficiência que ele tinha na agência. Perguntou o que eu achava, eu contei a história do Petros, contei mais ou menos que achava uma boa ideia, mas não sabia como levar em frente. Mas logo que ele me falou mais ou menos quais que eram as perspectivas dele com essa ideia, botei na minha cabeça, depois desses 2 anos sem trabalhar, afastado do futebol, que era o meu grande paixão na fotografia, botei na minha cabeça que esse seria realmente minha última chance de continuar sendo um fotógrafo de jogador de futebol. Eu não sabia como chegar num jogador, eu não tinha contato com atletas de futebol, não fazia parte do meio de empresários, agentes. Aliás, eu trabalhei na imprensa durante muitos anos. E na imprensa você tem um certo distanciamento de jogador de futebol, não tem uma amizade com os caras, até porque você está ali para reportar o que acontece com eles. Eventualmente acontece uma coisa ruim, você tem que dizer. Então não tinha essa amizade, não tinha esse estreitamento com atletas de futebol. Mas eu tinha certeza que essa era a minha última oportunidade de seguir trabalhando com futebol. E percebi que realmente tinha que correr atrás dessa chance. O que eu fiz? Eu decidi, se eu ia seguir com isso, eu tinha que mudar minha postura. Eu decidi fazer um coach de carreira, uma transição de carreira, para sair do que eu era, da imprensa, para passar a ser um cara que estaria envolvido no meio do futebol de maneira diferente. Então, nesse coach de carreira, eu busquei aprender como vender, como me portar, como fazer reuniões com esses caras, como oferecer o meu trabalho. E conversando e tentando achar uma solução, a gente bolou uma proposta para enviar, para apresentar aos jogadores, agentes, empresários, o que quer que seja. E marcamos muitas reuniões. Eu marquei reunião em posto de gasolina, em restaurante, em padaria, com todas as pessoas que fazem o meio do futebol para tentar chegar no atleta. Depois de inúmeras propostas enviadas, na verdade nós enviamos mais de 70 propostas para ter a primeira aceita por um jogador e aí sim começar a desenvolver esse trabalho. Como eu morava em Santos, a maioria das propostas que eu enviava era para jogadores do Santos, ou para empresários ligados a jogadores do Santos, ou para alguns times de São Paulo. E o David Braz foi nosso primeiro cliente no Santos. Depois disso, eu consegui outros clientes, outros contatos e fechar contratos com outros atletas, tanto no próprio Santos e também em clubes de São Paulo. Tinha 4 clientes no Santos, 4 no São Paulo. E a coisa foi se desenvolvendo. Em 2018 aconteceu a Copa da Rússia e foi nessa Copa que eu consegui ir trabalhar exclusivamente para atletas. Eu enviava material também para algumas agências, para a Folha de São Paulo, que eu ainda tinha uma certa conexão, mas fui para trabalhar para 4 jogadores da seleção brasileira. Foi a primeira vez que eu fui a uma Copa do Mundo e meu foco principal não era o jornalismo como foi em 2010 e 2014, trabalhando agora para atletas também. Esses contatos com os atletas que eu fiz para trabalhar na Copa de 2018, começou um pouco antes. Eu comecei a fazer pequenas viagens para a Europa. Depois que eu via que o produto de produção de conteúdo para os jogadores estava efetivo no Brasil, comecei a fazer pequenas viagens, ia para a Europa, voltava, trabalhava com alguns clientes. Por quê? Porque a ideia era ainda aquela de morar na Europa, de levar toda a minha família e começar uma vida no continente europeu. Vim para cá, para a Europa, em 2019, me efetivei aqui, tinha alguns clientes, era possível ser um fotógrafo de jogador de futebol aqui na Europa. E foi nesse mesmo período que muitos colegas começaram a me enviar perguntas, curiosidades sobre o meu trabalho, queriam saber como funcionava, como que eu cheguei a trabalhar com esses jogadores, o que eles precisavam fazer para também ter esse êxito com atletas. E eu comecei a entender nesse momento que os fotógrafos imaginavam que o que me trouxe até aqui foi minha fotografia diferenciada, o melhor diferenciado, ou que eu fazia a melhor foto do mundo.
Mas na verdade o que me trouxe até aqui não foi só a técnica, foi um posicionamento alinhado, e muito profissional, que é o que eu vejo que falta hoje em dia no mercado. Hoje, por exemplo, eu não conheço nenhum fotógrafo que fecha contratos como eu fecho, ou que aplica o mesmo modelo de trabalho que eu aplico. Fotografo o Vini Júnior há 5 anos, quase 6 anos. Meu trabalho vai muito além de entregar uma foto para ele. Eu conto a história dele, eu guardo a história dele. Eu sou responsável por armazenar a história dele. Sou responsável por estar em todos os jogos que ele vai estar, seja em casa, seja fora. Esse ano, por exemplo, já fui para a Arábia Saudita, para o Catar, tudo para registrar a história dele. Eu entrego um material que é relevante para ele como profissional. Eu entendo como fazer esse material. Você tem que conhecer o atleta e saber as peculiaridades do atleta para entregar um material exclusivo para ele e que agregue a imagem dele. Eu entendo como eu tenho que fazer um material que gere lucro para ele, que ele consiga um patrocínio através de uma foto, por exemplo. Tudo isso é capaz, tudo isso eu tento fazer. Ou seja, eu começo a ser não um gasto para ele, e sim agregar valor a ele e a contar a história dele. E sinceramente, quando você chega nesse nível de profissionalismo, você sabe que tem uma temporada garantida com o atleta, vai fotografar ele durante mais de 50 jogos nessa temporada, nesse ano, e que com certeza depois de entregar um trabalho como esse, a chance dele renovar com você por mais uma temporada é muito grande. É isso que eu falo de ter a segurança, aquela segurança que eu não tinha quando eu era freelancer, que eu busquei ela para trabalhar na tribuna, porque eu ia me casar e tal. Hoje eu consigo ter essa segurança com esse trabalho que eu faço. Ou seja, eu dou uma segurança a ele, que eu vou estar em todos os jogos, e ele dá uma segurança para mim, porque eu sei que ele vai precisar contar com o meu trabalho, que ele quer contar com o meu trabalho. Ou seja, a gente faz um acordo que é muito bom para ele e muito bom para mim, aliás, porque eu consigo programar toda a minha temporada, porque eu sei que eu vou contar com o Vinícius Júnior, por exemplo, como cliente durante toda essa temporada. Você criar essa estrutura de trabalho faz com que esse acordo seja vantajoso tanto para ele quanto para mim, obviamente. O meu propósito em estruturar e divulgar meu modelo de trabalho em um método, sinceramente, é elevar o nível do mercado, elevar o nível do mercado de fotógrafos que atuam trabalhando com jogadores de futebol. Ainda mais da maneira que a gente sabe como o mercado vai acontecendo, a concorrência desleal, da própria prostituição do nosso trabalho, de cada vez menos cobrar menos pelas nossas fotografias, pelo nosso trabalho. Eu fico imaginando e sempre faço essa reflexão. Eu vi a produção de conteúdo como a minha última chance de continuar seguindo ser um fotógrafo de futebol. Não é possível que a gente vai estragar isso. Dentro do fotojornalismo, hoje em dia, já é muito difícil você viver da fotografia esportiva. Não é como quando eu comecei, há 20 anos atrás, que a gente conseguia vender foto através de agência e sobreviver daquilo. Então, quando surgiu a possibilidade de fazer produção de conteúdo diretamente para o atleta, eu falei, poxa, isso é o melhor dos mundos, né? Envolve muita grana, envolve muito marketing, muita publicidade, os clubes de futebol sempre investindo no futebol, em novos jogadores. É um mercado que, se você for pensar bem, a todo ano se recicla, a todo ano novos jogadores vão surgindo. E não é possível que a gente vai cobrar cada vez menos para esses atletas. E de verdade, eu amo o que eu faço e acho que só vou conseguir continuar seguindo nessa minha profissão se o mercado se mantiver sério, profissional. Não esse circo que a gente vê de vez em quando, de cada vez o fotógrafo cobrar menos. Eu vou a jogos de seleção brasileira que os fotógrafos estão cobrando baratíssimo para atender jogadores de futebol profissional. Jogadores de futebol profissional que tem como pagar, são jogadores que jogam em clubes, nos principais clubes da Europa. Imagina você ir a um jogo de seleção brasileira ou a um jogo do seu campeonato regional e trocar a sua foto, o seu trabalho por uma marcação no Instagram, por um arroba. Eu entendo, cada um tem o seu objetivo, mas se você está aqui assistindo essa aula, é porque provavelmente você não está feliz com o que você está fazendo hoje. E porque você quer ver da fotografia, você quer ser valorizado pela sua fotografia. E você não vai pagar suas contas trocando a sua foto por arroba. E, vamos falar a verdade, o mercado só está assim, o mercado só se encontra nessa posição que está hoje, porque muitos fotógrafos cometem esses erros e não fazem ideia do que isso pode, num futuro, a longo prazo, prejudicar a sua própria carreira. E é por isso que nessa aula a gente vai falar sobre esse posicionamento que vai te afastar do seu sonho, que é de continuar vivendo da fotografia de futebol e ser bem valorizado por isso. Então eu listei as 3 piores coisas que você pode fazer para não conseguir viver da fotografia de futebol. Já pega papel e caneta aí, porque se você absorver isso que eu vou te falar agora, eu acredito que isso vai ser bem impactante na sua carreira e no seu sonho de continuar sendo um fotógrafo de futebol. O pior erro que você está cometendo hoje em dia é vender fotos. Pô, Nogueira, eu sou fotógrafo. Como é que pode estar errado eu estar vendendo foto? Beleza, parece ser loucura, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Eu acredito que você esteja fazendo isso porque o mercado te ensinou a fazer isso. O nosso mercado hoje em dia é normal. O cara ir pro jogo e tentar vender uma foto depois do jogo. Ou pegar essa foto que ele fez, todo o trabalho que ele fez,
e jogar nas plataformas para ver se depois do jogo as plataformas conseguem fazer alguma venda. Verdade ou não é? E aí como é que você negocia isso com o jogador? Depois do jogo ele, gostei dessa foto, quero comprar, quanto custa? Praticamente é o cara que vai te dar o preço. Você vai falar que não quer vender? Você está fazendo isso, está indo ao jogo com esse risco de não vender nada. Você acha que você vai sair dali? Não quero vender por esse valor. Provavelmente você vai aceitar o que o jogador te oferecer. No caso da plataforma, você vai colocar a sua foto ali, a plataforma aqui escolhe o valor da sua foto e você vai receber uma porcentagem em relação a essa venda. Não pode ser assim. Vamos analisar friamente. Você gastou com equipamento. Quanto custa um equipamento hoje em dia? Câmera, lente. 10 mil? 20 mil? Você já gastou isso. Você gastou o seu combustível, o seu deslocamento, você vai ter que ir para o estádio de carro, de ônibus, você vai ter um gasto aí. Você gastou o tempo que você levou para adquirir seu conhecimento, para aprimorar sua técnica, para ser um fotógrafo de futebol. Bom, vamos lá. Primeiro que dificilmente você vai conseguir um retorno de tudo isso que você investiu. Mas pensando nesse jogo específico. Aí você sai da sua casa, faz um baita deslocamento da sua casa até o estádio, pega trânsito, todos os perigos que possam ocorrer. Você pode bater seu carro, você tem o seu gasto com gasolina, pode acontecer um monte de coisa. E para ir lá, para tentar vender uma foto, você vai desculpar, cara, mas você tá pagando para trabalhar. Aí você fica puto, escuta de um outro cara, pô, isso aqui não dá, fotografia não dá mais para mim. E realmente, nesses termos, eu acho muito difícil você conseguir sobreviver de fotografia. Esse modelo de trabalho realmente, infelizmente, não funciona e não vai funcionar. E o mercado te ensinou que isso é assim. O mercado é assim de fotografia, agora é assim. Mas eu acho que tá assim, ele é assim, porque tem muita gente que não tá comprometida com essa vontade realmente de viver da fotografia de futebol. A gente sabe que tá cheio de fotógrafo que faz isso, tá cheio de fotógrafo que não tá pensando a longo prazo. O cara não tem uma meta, não quer fotografar uma Copa do Mundo, não tem o sonho de fotografar uma Olimpíada, ou o que quer que seja. Não quer ser reconhecido pela sua fotografia ou ser reconhecido mundialmente pelo seu trabalho. Só que eu acho que você que está aqui, você só está assistindo essa aula porque muito provavelmente você está insatisfeito com esse modelo de negócio que você está vivenciando hoje em dia. E é por isso que eu acho que você está aqui nesse evento. Por isso que eu te digo mais uma vez, você tem de parar de vender foto. Imagina, o jogador sai do jogo e vai lá na plataforma e vê e compra a sua foto. Você acha que ele sabe a foto de quem ele está comprando? Na verdade, você é mais um entre todos aqueles que colocaram a foto na plataforma. Ele não está comprando aquela foto porque ele tem um reconhecimento pelo seu trabalho, porque ele gosta do seu estilo de fotografia. Simplesmente porque a sua foto está ali, ele escolheu entre uma e outra. Amanhã ele vai escolher a do outro. E assim as coisas vão indo. Então assim, depois dessa aula, é importante que você tenha noção, você entenda que vender a foto de um jogo não vai fazer com que você consiga ter uma estabilidade na sua carreira e fazer uma carreira próspera de fotografia de futebol. Por quê? Porque para viver da fotografia de futebol você vai precisar de estabilidade. Para tudo na vida a gente vai precisar um pouco de estabilidade. Saber no futuro quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou receber. Para isso que você precisa. E para ter essa estabilidade, você tem que ter esse mecanismo de conseguir fechar contratos a longo prazo com o jogador. Não só a foto da venda avulsa. Você tem que conseguir que ele entenda que você vai fotografar a carreira dele. Você vai fotografar toda a temporada dele. Você vai fotografar um número determinado de jogos. E não apenas um jogo. Não apenas vender uma foto pela plataforma. Não vender fotos individuais. Você vai fechar com ele porque você vai oferecer para ele a venda de um produto. Então, para ter essa estabilidade, você tem que fechar um contrato com ele e você tem que ter uma constância no fechamento desses trabalhos, uma constância no fechamento desses contratos e, mais do que tudo, cobrar um valor justo pelo seu trabalho. E eu acho de verdade que você sabe disso, porque se tivesse dando tudo certo, provavelmente você não estaria aqui assistindo essa aula agora e não estaria ouvindo isso que eu estou falando para você. Vamos fazer umas contas rápidas. Se você colocar suas fotos numa plataforma para vender fotos por R$15, sabe quantas fotos você vai precisar vender, por exemplo, para chegar a uns R$5.000 no final do mês? Mais de 300 fotos. Eu sei que você pode ter até outra profissão, você pode ter uma profissão CLT e ter a fotografia de futebol como uma renda extra. Mas mesmo assim, os jogadores estão acostumados com exclusividade, com experiências. Então, ou você se posiciona de uma forma que você ofereça um trabalho que ofereça essa exclusividade, que ofereça essa experiência. Se você não fizer isso, você vai invariavelmente continuar voltando a trabalhar como o mercado quer que você trabalhe, a vender a foto única, a vender a foto avulsa, a vender a foto pós-jogo. Ou seja, eu acho que o caminho vai ser bem difícil para você, como foi para mim também. Eu comecei também, quando eu comecei a trabalhar com jogadores de futebol, eu não tinha muito bem essa noção. Será que eu fecho o jogo? Será que eu fecho por fotos depois do jogo? Depois de um tempo que eu fui entender que eu tenho e eles querem que eu ofereça um material a longo prazo. A ideia principal, o cerne da fotografia, da produção de conteúdo para jogador de futebol, não é fazer um jogo, é contar a história da carreira do atleta, é acompanhá-lo durante uma temporada. E o pior não é isso. Além da foto avulsa, além da foto pós-jogo, o pior é
trocar a foto, trocar o seu trabalho por uma marcação no Instagram, por um arroba, por uma camiseta de jogador de futebol. Aposto que vocês conhecem várias pessoas que fazem isso, vários fotógrafos que fazem isso. Então, já disse isso várias vezes no Instagram, já disse isso em lives. Não troque o seu trabalho por um arroba ou por uma camiseta. Eu entendo que você pode até fazer isso para tentar aumentar a sua visibilidade, para tentar ter um contato com um jogador que você não teria. Mas vamos imaginar, você troca o seu trabalho, troca a sua fotografia por um arroba, por uma camiseta com um atleta. Imagina a propaganda que esse cara vai fazer dentro do vestiário com outros jogadores. Olha a foto, baita foto que eu recebi depois do jogo hoje. Como é que é? Quem é esse fotógrafo? Como é que funciona? Só marcar aqui que ele me entrega umas fotos. Só marcar aqui, faz um acordo com ele que ele te entrega essas fotos. Não, dá uma camiseta pra ele, tá tudo certo. Porra. Aí imagina, você tem contato com outro atleta, indicado por esse jogador, e ele fala pra você, pô, fulano, amanhã eu vou estar no jogo tal, você pode me fotografar? Posso. Quanto é que custa? É uma camiseta, né? É uma marcação de arroba. Não, custa X. Como você acha que esse atleta vai te pagar pelo trabalho? Ele já chegou, a propaganda que fizeram sua como profissional, é que você dá as fotos para ele por um arroba, ou por uma camiseta, ou que você cobra um valor que a maioria dos profissionais que está trabalhando no dia a dia não cobra, você cobra um valor muito abaixo. Aí você vai ter 10, 15, 20 clientes durante um jogo. Você acha que vai se sustentar esse seu modo de trabalho, esse seu modelo de trabalho no decorrer dos anos? E, sinceramente, isso não é uma culpa do atleta. Isso é uma culpa da sua falta de posicionamento em lidar com ele, da sua falta de posicionamento em oferecer seu trabalho, da sua falta de posicionamento em valorizar o seu trabalho, que é a coisa mais importante que a gente tem hoje em dia. E é por isso que eu estou falando de erros. Esse é o primeiro erro. Amanhã você vai descobrir um método de trabalho que vai te ajudar a não seguir com esses erros, fazer o contrário do que você faz hoje. Mas agora vamos para o segundo erro que eu acho que você está cometendo. Você se preocupa muito com o seu equipamento. O que eu mais recebo no Instagram, WhatsApp, qualquer lugar que seja que as mensagens cheguem, qual o equipamento eu tenho que comprar para fazer ótimas fotos. Eu entendo que é uma grande dúvida saber qual o equipamento adequado. Qual equipamento que vai me ajudar a fazer uma baita foto? O que eu preciso ter para ser um bom fotógrafo de futebol? E aí que eu acho, por que eu acho que é um erro? Porque alguns fotógrafos acreditam realmente que eles só vão conseguir fazer uma boa foto, uma foto espetacular, se eles tiverem o melhor equipamento possível. Ah, porque se eu tiver um baita equipamento, eu vou fazer uma boa foto daquele jogador. E aí sim, aquele jogador vai se interessar pelo meu trabalho. E aí sim, aquele jogador vai querer trabalhar comigo. Meu amigo, o jogador entende pouco ou quase nada de fotografia. Para falar a verdade, o atleta não está nem preocupado se você tem uma R1, se você tem uma 1DX Mark III, ou se você tem nenhuma dessas câmeras, tem uma câmera, tem o famoso kit básico, que é o kit de entrada, que é o que você consegue pagar. O atleta não faz ideia do equipamento que você utiliza. Não é por conta do seu equipamento que ele vai querer fechar um trabalho com você. Uma coisa que vai fazer o atleta fechar um trabalho com você é você oferecer um material diferenciado, um material que ele olhe e fale, caramba, nunca ninguém me retratou dessa maneira. Eu não sabia que eu fazia tal movimento. Eu não sabia que eu poderia ser visto dessa forma durante o jogo. E o problema é que o fotógrafo, quando ele não consegue ter um equipamento top, ou o melhor equipamento possível, ele começa a botar culpa no equipamento pela fotografia dele não ser tão atrativa. Eu me lembro bem, contar aqui pra vocês, na Copa de 2010, que é um pouco mais velho vai lembrar, da bola da Copa de 2010, que era a famosa Jabulani. Todas as entrevistas coletivas e todas as seleções, os jogadores falavam, mas a bola é isso, a bola é aquilo, a bola não é boa. Então começou um zoom do tipo, cara, o cara tá colocando a culpa na bola. Provavelmente, hoje, o cara chutou lá errado, a culpa é da Jabulani, a bola que não é boa. E é isso que eu vejo quando os fotógrafos reclamam e dão essa desculpa de que só não conseguem ter boas fotografias ou só não conseguem ter bons clientes porque não tem o melhor equipamento. Não deixe o seu equipamento te limitar. O equipamento que você tiver, utilize ele da melhor maneira. Tente conhecê-lo, tente saber o que ele pode te entregar. Não ache que por você não ter o melhor equipamento, você não vai ter a melhor fotografia. Quando eu comecei, lá em 2002, 2003, minha primeira câmera era uma câmera de negativo, de filme, né? Que vocês poderão conhecer. Naquela época a gente usava câmera de negativo. Era uma Nikon 4004 com uma lente Vivitar 100-300 5.6-6.7. Era uma baita de uma lente escura, era que eu podia pagar, tanto a câmera quanto a lente. Imagina você fazer foto na Vila Belmiro com uma iluminação muito ruim com aquela lente escura. Mas era o que eu tinha, era o que eu poderia conseguir naquele estágio na minha vida na fotografia. E pode esquecer as 120 fotos por segundo. Ah, Nogueira, mas depois você deve ter comprado uma digital. Comprei uma digital. Comprei uma Fuji S1, que eu usava a mesma teleobjetiva, 100-300,
Vivi Tar. Ah, mas ela fazia várias fotos por segundo, ela fazia 3 fotos por segundo. E pra mim era uma baita câmera na época, foi uma baita evolução pra mim. Consegui ali melhorar muito na minha fotografia. O que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte, equipamento importa? Importa. Mas não é ele que vai fazer com que você tenha as melhores fotos do mundo. Não é o seu equipamento que vai mostrar ao mundo, mostrar pro mundo o seu olhar. E sim o seu conhecimento da técnica. Aos poucos você vai evoluindo. Então não trate o equipamento como ser uma coisa, tem que ter o melhor equipamento para ter a melhor foto. Não é por aí. O equipamento, na verdade, ele é um facilitador do seu trabalho, mas nunca vai ser responsável pela sua boa foto. Não vai ser responsável por um jogador olhar para aquela fotografia e falar, pô, eu quero trabalhar com esse cara. Não vai ser. O que vai fazer isso é o seu olhar, o seu conceito fotográfico. Isso você vai aprendendo aos poucos. Não adianta você colocar uma R1 na mão de uma criança e vai sair uma boa foto. Isso não vai acontecer. A responsabilidade da boa foto sempre vai ser do fotógrafo e não da câmera. Imagina só, vamos fazer um paralelo. Se você colocar a chuteira do Messi, você vai jogar igual ao Messi? Ou se derem uma chuteira meia boca pro Messi, ele vai jogar mal por causa disso? Então, basicamente, não deixe o seu equipamento trazer insegurança para você. Construa a sua fotografia, ganhe confiança e a partir disso tenha um posicionamento profissional que hoje em dia, e eu vejo isso como uma lição para o futuro. Quanto antes o fotógrafo tiver um posicionamento profissional e exigir ser valorizado pela sua fotografia, acredito que isso vai fazer com que a carreira dele seja a mais longa possível. Independente da condição que você tenha, seja de equipamento, seja de conseguir aplicar toda o seu conhecimento fotográfico, que como eu falei antes, você vai ganhando ele ao longo do tempo. Não comece uma carreira ou não comece a sua história na fotografia de futebol sem que você tenha um posicionamento, sem que as pessoas te enxerguem e falem, pô, esse cara é um cara bem posicionado no meio, ele não vende seu trabalho por camiseta ou por arroba. Isso sim é o mais importante para que você tenha essa carreira longa na fotografia de futebol e que você consiga que a sua carreira na fotografia de futebol seja uma carreira de respeito. E por último, a terceira pior coisa que você está fazendo hoje em dia é gastar muito tempo editando a sua foto. Eu sei, eu sou fotógrafo, faço a foto, eu tenho que editar, mas fica aquela famosa pergunta, você é fotógrafo ou você é editor? Para deixar claro, tá? Não tem nada de errado se você quiser ser um editor. Eu sou fotógrafo e tenho um caminho para alavancar sua carreira na fotografia, não na edição de fotografias. Aí as pessoas me perguntam toda hora, por quê? Como que você consegue editar uma fotografia tão rápido? E eu respondo sempre a mesma coisa. Eu consigo editar uma fotografia bem rápido porque a minha fotografia é boa e não precisa de tanta edição. E aí que eu acho que você comete o seu maior erro. Você não valoriza a sua boa fotografia e gasta um baita tempo na sua edição. E esse baita tempo pode ser muito caro na hora que você trabalhar com um jogador de futebol, te garanto. Tem que ser rápido, a entrega tem que ser rápida, pode gastar tanto tempo editando uma foto. Primeiro, você vai gastar muito tempo editando sua foto, você vai atrapalhar o seu fluxo de trabalho, a sua foto vai demorar muito tempo para chegar ao seu atleta. E vamos imaginar que você tenha 1, 2, 3, 4, 5 atletas num jogo. Quanto tempo você acha que você tem para editar uma foto? Pouquíssimo tempo. Se você quiser entregar o seu material com rapidez, você tem que praticar a sua fotografia e deixar de editar a sua foto. Sua foto tem, mais uma vez vou dizer, que nem um mantra aqui, a sua foto tem que sair praticamente pronta da sua câmera. A edição é o de menos. Aí você mexe tanto na sua foto que você acaba perdendo a sua identidade na sua própria fotografia e você vai criar uma identidade de editor. Fez a foto, passou pelo Photoshop, Lightroom, o que quer que seja. Ajustes básicos, se necessários, e despachar ela para o seu cliente. Vamos deixar claro, você é um fotógrafo de futebol, não um editor de fotografia de futebol. Ou seja, dedique-se à fotografia. Dedique-se a cada vez mais ter conhecimento da técnica fotográfica. Tudo bem, eu quero ter técnicas de edição, quero aprender mais. Não tem problema algum. Eventualmente, algum dia você vai ter um serviço que você tem muito tempo para editar a sua foto, ótimo. Mas se você vai trabalhar com fotografia de futebol, para atletas de futebol, tenha em mente, você tem que produzir a foto e entregar rapidamente. Não pode gastar muito tempo com edição. Resumindo, eu preciso que você saia dessa aula e tenha claramente na sua cabeça sobre esses 3 piores erros que você está cometendo hoje em dia. Recapitulando, primeiro, o pior erro que você está cometendo hoje em dia é vender fotos ou trocar por uma arroba ou camiseta, que é pior ainda. Isso vai te transformar em mais um fotógrafo qualquer para o seu cliente e definitivamente não é uma estratégia que vai funcionar. Segundo erro, você se preocupa muito com o seu equipamento. O responsável pela sua foto é só você e não o seu equipamento. Não ponha a culpa nele por uma foto ser ruim. O responsável por uma boa foto é o bom fotógrafo. E o terceiro erro que você viu aqui é que você não pode perder muito tempo editando a sua fotografia. Isso vai te deixar mais perto
projeto de ser um editor e não um fotógrafo de futebol. E amanhã você vai aprender o passo a passo para aplicar para ser um fotógrafo de futebol, para ter uma carreira com estabilidade e assim poder viver de uma maneira tranquila nessa carreira tão apaixonante. Depois de tudo que você aprendeu aqui, eu quero saber o que você achou desse conteúdo. E aí você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Por isso hoje o grupo do WhatsApp vai estar aberto a partir das 19 horas e vai ficar aberto por 30 minutos. E aí você vai poder enviar sua dúvida relacionada à aula de hoje, beleza? E caso você não tenha nenhuma dúvida, pelo menos me dá um feedback, me diga o que você achou desse conteúdo que eu compartilhei com vocês aqui. Depois desses 30 minutos abertos, o grupo vai ser fechado e eu vou, pouco a pouco, respondendo as perguntas que vocês me mandaram. Além disso, na sexta-feira vocês vão receber um PDF com tudo que foi falado aqui. Então, te convido a estar presente no grupo para ter acesso a todo esse material de apoio. Bom, espero suas dúvidas e seu feedback e nos encontramos na aula número 2.